E em sétimo lugar, de todos os mandamentos do Decálogo, que é muito enfatizado, é o único que não é repetido no Novo Testamento, é a guarda do sábado. Por esta razão, a guarda do sábado não é para o cristão. Bom, o pastor Elias está dizendo que de todos os mandamentos do Decálogo, o único que não é repetido no Novo Testamento é a guarda do sábado. Com todo respeito, pastor Elias, não tem veracidade nisso aí. O sábado, ele é mencionado várias vezes no Novo Testamento, não de uma forma direta, mas nessas menções deixa muito claro que o sábado era guardado sim no Novo Testamento. Mas eu quero analisar com vocês um texto. Abra lá em Mateus capítulo 24, verso 20. Mateus 24, verso 20. Olha o que está dizendo lá. Diz assim, ó. Mateus 24, verso 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Então Jesus, ele está dizendo para os discípulos, para que os discípulos orassem, para que a fuga deles não se desse no inverno e nem no sábado. Aqui está falando da destruição de Jerusalém. Por que Jesus pede para que eles orassem para não cair no inverno? Porque fugir, né, durante o inverno é complicado. E no sábado também, porque no sábado eles estariam na sinagoga adorando a Deus e seriam pegos de surpresa. E quando que aconteceu a destruição de Jerusalém? Pelo exército romano, pelo general Tito. 70 anos depois de Cristo. Então, quando Jesus pede para eles orarem para não cair a fuga deles no sábado, essa destruição de Jerusalém, essa fuga deles aconteceu 70 anos após a cruz. Isso nos indica, então, que o sábado continuou sendo guardado 70 anos após o quê? A cruz. E não caiu no dia de sábado, né? E aqueles que saíram de Jerusalém tiveram as suas vidas poupadas. Então, nós temos muitas outras referências da guarda do sábado no Novo Testamento. Agora, o pastor Elias quer dizer o seguinte: nós não temos um mandamento dizendo assim, ó, guarde o sábado de forma explícita, como estava lá no Antigo Testamento. Mas por que isso não acontecia? Porque os judeus, eles guardavam o sábado, guardavam até demais, eles criavam regras. Então, toda a discussão de Jesus com os judeus sobre o sábado não era se era para guardar o sábado ou não era para guardar, mas a maneira correta de guardar. Porque os judeus, eles passaram a guardar o sábado de uma maneira totalmente equivocada. E Jesus estava corrigindo ali aquelas distorções. Mas, pastor Elias, deixa eu te fazer uma pergunta. O sábado é vigente em nossos dias? Eu sei que você vai dizer que é, porque eu sei que na sua igreja também recolhe. Aliás, o dízimo. O dízimo é vigente. Uma pergunta para o pastor Elias. O dízimo é vigente em nossos dias? O mandamento do dízimo, se você for em Malaquias, lá está dizendo, né? Abre Malaquias. Malaquias. Olha o que está dizendo em Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Diz assim. O verso 10. Trazei todos os dízimos na minha casa, né? Ou a casa do tesouro. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Uma ordem explícita. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Está em Malaquias 3, verso 10. Agora, pastor Elias, existe no Novo Testamento uma ordenança explícita para continuarem no Novo Testamento, após a cruz, o mandamento dos dízimos. Onde está escrito no Novo Testamento uma ordem direta para que o dízimo fosse dado? Você não vai encontrar uma ordem direta, você vai encontrar referências que nos fazem entender que sim, o dízimo continuava no Novo Testamento. Hebreus 7 fala sobre isso, né? O sacerdócio de Melquisedeque, de Cristo. E nós temos um texto que nós usamos também para poder confirmar a continuidade dos dízimos no Novo Testamento, que está em Mateus 23, 23. E eu já vi até você usando, pastor Elias, esse texto para poder confirmar o mandamento, né? O preceito dos dízimos, e você usou de forma correta, inclusive.
Mas olha o que diz aqui, ó, Mateus 23, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Aqui nós temos uma referência dos dízimos, mas não uma ordem direta. Aliás, é uma repreensão. Deus estava repreendendo eles, que eles dizimavam tudo. Eles davam dízimo de tudo, mas não tinham nem justiça, nem misericórdia e nem fé. Então, o Jesus está reprovando a maneira que eles agiam. Jesus não está reprovando o mandamento do dízimo, mas de que eles dizimavam tudo, mas estavam afastados de Deus. Então a gente usa esse verso como uma referência, né, para a continuidade dos dízimos no Novo Testamento, mas não é uma ordem direta, como está lá em Malaquias. Então, pastor Elias, pensando nesse seu argumento sétimo aqui, de que não tem uma ordem direta, né, do mandamento do sábado no Novo Testamento, por isso está invalidado, então eu também invalidaria o quê? Os dízimos. Porque nós não temos uma ordem direta, como lá em Malaquias, para devolução dos dízimos, mas nós temos menções que nos dão a entender sim que o mandamento dos dízimos continua no Novo Testamento. Então, esse argumento seu aqui, com todo respeito, eu vejo que ele não tem base na palavra de Deus. Porque, apesar dos dízimos não estar com uma ordem explícita no Novo Testamento, nós temos referência sim que ele continua. A mesma coisa com relação ao sábado. Nós não temos lá no Novo Testamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, mas temos várias referências, né, com relação à guarda do sábado. E outra coisa, né, se o sábado tivesse sido abolido após a cruz, claro que os apóstolos teriam dito de forma direta, o apóstolo Paulo teria dito, olha, a partir de agora o sábado não existe mais. Então, nós não temos nenhuma base na Bíblia para não guardarmos o dia de sábado. E para terminar, para fechar, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 66, quando é falado então de novos céus e nova terra. 66, verso 22 e o verso 23 diz assim, ó: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome, e será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado ao outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Aqui o profeta Isaías está dizendo que após a extinção do pecado, na nova terra, no novo céu e nova terra que Jesus irá preparar, nós também guardaremos o que? O dia de sábado. Então, veja só, o sábado foi estabelecido lá na semana da criação, no Éden, quando só existia Adão e Eva e não existia pecado. O pecado entrou no mundo, o sábado continuou tendo a sua validade, inclusive no dia de hoje. Quando o pecado for extinguido, quando estivermos nos novos céus e nova terra que Jesus irá preparar, segundo o profeta Isaías, também iremos guardar o quê? O sábado. Por quê? Porque o sábado, como o pastor Elias disse, é um memorial. E um memorial da criação, porque quando você guarda o sábado, você está dizendo, olha, foi Deus que me criou. E também um memorial da redenção. Nos indica também que nós somos redimidos por Cristo na cruz do Calvário. E se você tirar o mandamento do sábado, ficará apenas o quê? Ficarão apenas 9 mandamentos. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o sábado é um dia que Deus separou durante os 7 dias para que a gente descanse nele, para que a gente faça o trabalho dele. Isaías 58 está dizendo que no dia de sábado nós devemos então deixar o nosso trabalho cotidiano de lado para fazer o trabalho de Deus. Nós trabalhamos no sábado, pastor Elias, mas trabalhamos para Deus. É o dia de nós evangelizarmos, fazermos o bem, como Jesus fez o bem quando esteve aqui, ele curava no sábado. Mas o meu trabalho, do meu sustento, eu tenho 6 dias para fazer isso, né? E Isaías 58 diz assim, que se nós nos alegrarmos no dia de sábado, nós seremos pessoas muito felizes. E ele termina dizendo assim, porque a boca do Senhor o disse. Eu convido